Você já parou para pensar como seria receber uma promessa direta do céu? Uma mensagem pessoal, impossível de se cumprir pelas forças humanas, mas que vem carregada da voz do próprio Deus. Imagine estar em um tempo de silêncio espiritual, quando o mundo parece ter esquecido o som do divino. E, de repente, algo sobrenatural rompe a normalidade e muda para sempre o rumo da história. É exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Zacarias, no início do Evangelho de Lucas, capítulo 1. Uma história antiga, muitas vezes ignorada, mas cheia de significado, poder e fé. Hoje você vai descobrir o verdadeiro sentido da promessa feita a Zacarias. Um milagre esquecido, mas que carrega lições profundas para todos nós que ainda esperamos o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Esta não é apenas mais uma narrativa bíblica, mas um chamado à reflexão sobre o poder da esperança e a fidelidade divina. A promessa feita a Zacarias é o símbolo do recomeço, do despertar da fé e do cumprimento perfeito do tempo de Deus. Quando tudo parece perdido, quando os anos passam e as respostas não vêm, quando a fé é testada ao limite, é nesse momento que o céu se move. O silêncio não significa ausência, e a demora não significa esquecimento. Deus continua trabalhando mesmo quando não ouvimos sua voz, e foi nesse cenário de espera que a promessa começou a se cumprir. O que essa promessa tem a ver com você? Tudo. Porque a história de Zacarias e Isabel representa a jornada de cada um de nós que já duvidou, que já chorou, que já achou que era tarde demais para ver o milagre acontecer. Mas o tempo de Deus nunca se atrasa. O milagre de Lucas 1 é um lembrete de que ele ainda fala, ainda age e ainda cumpre cada palavra que sai da sua boca. E quando Deus promete, nem o tempo, nem a esterilidade, nem a dúvida, nem o silêncio podem impedir o cumprimento da sua vontade. Prepare-se para mergulhar em uma das passagens mais profundas e inspiradoras do Novo Testamento. Um capítulo que abre o Evangelho não apenas com o anúncio de um nascimento milagroso, mas com o anúncio de uma nova era, a era em que o céu volta a se comunicar com a terra. A história da promessa a Zacarias é o prelúdio do maior acontecimento de todos os tempos, a vinda de Jesus Cristo. Antes da luz brilhar sobre o mundo, Deus acende uma chama, a chama da fé, da preparação e da restauração. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro sentido da promessa feita a Zacarias, um milagre esquecido, mas que carrega lições profundas para todos nós que ainda esperamos o cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. E talvez, ao ouvir essa mensagem, você perceba que o mesmo Deus que escolheu Zacarias para ser testemunha de um milagre impossível, também está preparando algo extraordinário para você. Então, respire fundo, abra o coração e permita-se ser tocado por essa revelação. Porque o verdadeiro sentido da promessa a Zacarias não é apenas sobre o nascimento de João Batista, é sobre o renascimento da fé, o poder do silêncio e a certeza de que as promessas de Deus nunca morrem. Elas apenas esperam o tempo certo para florescer. E esse tempo pode ser agora. Antes que a voz de Deus ecoasse novamente sobre a terra, um longo e profundo silêncio havia caído sobre Israel. Por mais de 4 séculos, o povo escolhido caminhava sobre o peso de um céu calado. Nenhum profeta, nenhuma nova revelação, nenhuma palavra divina havia sido ouvida desde os dias de Malaquias. Era como se o Criador tivesse se recolhido, observando de longe uma humanidade que se debatia entre a fé e o costume, entre a obediência e a indiferença. Os altares ainda fumegavam com incenso, os sacrifícios continuavam sendo oferecidos, as festas religiosas seguiam o calendário sagrado, mas faltava algo: a presença viva da voz de Deus. Imagine o deserto espiritual que esse silêncio provocava.
Gerações nasceram e morreram sem testemunhar um novo mover celestial. As histórias dos antigos profetas se tornaram lembranças distantes, quase lendas. Muitos continuavam praticando sua fé, mas outros haviam se acomodado à rotina fria da religião sem vida. O templo, majestoso e dourado, ainda se erguia como símbolo da aliança, mas o coração de muitos estava distante. Israel ansiava pela vinda do Messias, pela restauração da glória de Deus entre o seu povo, mas os anos se arrastavam e a esperança parecia se dissipar como fumaça. Foi nesse tempo de aparente esquecimento que Deus começou a mover seus planos em silêncio. Como o nascer do sol, que primeiro ilumina o horizonte antes de ser visto, o Senhor já estava preparando algo grandioso. Ele não havia esquecido sua aliança, nem abandonado o seu povo. Pelo contrário, cada segundo daquele silêncio fazia parte de um propósito maior. Era o prelúdio do cumprimento da promessa feita desde o Éden, a chegada de aquele que viria redimir o mundo. E no centro desse plano divino, surge a figura de um homem simples, mas fiel. Zacarias, um sacerdote descendente de Abias. Ele e sua esposa, Isabel, eram justos diante de Deus, obedecendo os mandamentos e vivendo uma vida íntegra. Contudo, havia uma dor silenciosa que os acompanhava. Isabel era estéril e ambos já eram avançados em idade. O sonho de ter um filho havia se transformado em uma ferida antiga, guardada com resignação e fé. Enquanto muitos viam a esterilidade como um sinal de maldição ou desagrado divino, Deus via naquela impossibilidade o cenário perfeito para manifestar sua glória. A promessa que estava por vir seria mais do que um simples nascimento. Seria o despertar de uma nova era espiritual. Antes que o Messias chegasse, nasceria o precursor, aquele que prepararia o caminho do Senhor. Mas para que o impossível acontecesse, seria preciso fé, obediência e, acima de tudo, paciência no silêncio. O silêncio de Israel não era vazio. Era o solo onde Deus plantava sementes invisíveis. Sementes de promessa, de arrependimento, de esperança. Quando tudo parecia inerte, o plano celestial estava em plena execução. O relógio de Deus não se atrasa, e mesmo quando o homem não escuta a sua voz, ele continua falando, por meio do tempo, das circunstâncias e do invisível. Zacarias, como muitos de sua geração, continuava servindo fielmente no templo. Dia após dia ele oferecia incenso, orava e esperava. Talvez, sem perceber, sua fidelidade no cotidiano estava sendo observada pelo próprio Deus. Porque às vezes o maior ato de fé é continuar servindo mesmo quando não há resposta. Continuar crendo mesmo que o céu pareça fechado. E é exatamente aí que começa o mover de Deus. Quando a fé se mantém em meio ao silêncio, o impossível se aproxima. Zacarias representava todos aqueles que esperam sem desistir, todos os corações que continuam acreditando, mesmo que a lógica diga que já é tarde demais. Naquele tempo de quietude, Deus preparava a voz que iria romper o silêncio de 400 anos. A voz que anunciaria o arrependimento e a chegada do reino. A voz de um homem que seria chamado João, e cujo nascimento marcaria o renascimento da fé em Israel. Mas antes que essa voz fosse ouvida, era necessário que o sacerdote silencioso, o homem justo e idoso, tivesse um encontro direto com o sobrenatural. O templo, que por séculos testemunhava rituais e preces, tornaria-se o palco de um novo começo. A presença divina, há tanto tempo ausente, estava prestes a se manifestar outra vez. O silêncio terminaria. A esperança renasceria. E a promessa começaria a ser cumprida. O sol ainda não havia alcançado o topo das muralhas de Jerusalém, quando Zacarias se preparava para um dos dias mais importantes de toda a sua vida. O templo resplandecia sob a luz dourada da manhã,
e o som dos levitas entoando cânticos de adoração ecoava por entre as colunas. Cada sacerdote esperava, com reverência, pelo sorteio que determinaria quem teria o privilégio de entrar no santo lugar para oferecer o incenso diante do Senhor. Era uma honra que muitos esperavam por toda a vida, e naquele dia, o nome escolhido foi o de Zacarias. Enquanto os outros sacerdotes observavam, ele respirou fundo. Seu coração batia acelerado. Sabia o peso espiritual daquele momento. Não era apenas um ritual, era um encontro com o divino. Cada passo em direção ao altar era uma oração silenciosa, um pedido sussurrado entre o temor e a fé. O incenso representava as orações do povo subindo ao céu, e naquele instante, a oração de toda uma nação silenciada estava prestes a ser respondida. Dentro do santuário, a luz das lamparinas tremulava suavemente, refletindo-se no ouro das paredes. O ambiente estava envolto em uma atmosfera sagrada, densa, como se o tempo parasse. Zacarias segurava o incenso com as mãos trêmulas. O aroma começava a se espalhar pelo ar e o silêncio era absoluto. Foi então que o impossível aconteceu. Subitamente, uma presença se fez sentir, forte, indescritível, envolvente. Uma luz intensa brilhou à direita do altar do incenso. Zacarias recuou, o coração disparou. Diante dele estava um anjo do Senhor. Não era uma visão comum, nem uma ilusão causada pelo cansaço. Era algo real, palpável, avassalador. O sacerdote, tomado de espanto, ficou paralisado. Então, o anjo falou com uma voz serena, mas firme, uma voz que parecia atravessar o tempo e penetrar o mais profundo da alma. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho, e tu lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Aquelas palavras ecoaram dentro de Zacarias como trovões em meio ao silêncio de séculos. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Um filho? Agora? Quando a juventude já havia passado? Quando as esperanças humanas já estavam mortas? O anjo, percebendo sua incredulidade, continuou: porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e poder de Elias, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Era a revelação de algo extraordinário. O filho prometido não seria apenas uma bênção pessoal para Zacarias e Isabel, seria o precursor do Messias, aquele que prepararia os corações para a chegada do Salvador. O anjo estava anunciando o início do cumprimento das profecias que o povo esperava há gerações. O próprio céu estava falando novamente à terra. Mas Zacarias, ainda tomado pelo medo e pela lógica humana, vacilou. Suas palavras saíram trêmulas, marcadas por anos de espera e por uma fé cansada. Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha esposa é avançada em dias. O anjo então se aproximou e sua voz se tornou ainda mais solene, carregada de autoridade celestial. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar contigo e trazer-te estas boas novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumpram, porquanto não creste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se hão de cumprir. Naquele instante, Zacarias sentiu sua voz desaparecer. Tentou falar, mas nada saiu.
O sacerdote que havia entrado no templo para oferecer palavras diante de Deus, agora saía em completo silêncio. Do lado de fora, o povo esperava impaciente, a demora o intrigava. Quando ele finalmente apareceu, todos perceberam algo diferente. Zacarias gesticulava, tentava explicar o que havia acontecido, mas nenhum som saía dos lábios. Com espanto e reverência, o povo entendeu que algo sobrenatural havia ocorrido dentro do templo. Enquanto os murmúrios se espalhavam pelo pátio, Zacarias guardava em seu coração a lembrança daquele encontro. O brilho da presença celestial, as palavras do mensageiro, o peso da promessa. Ele não podia falar, mas dentro dele, algo havia despertado. O silêncio imposto por Deus se tornaria o espaço da transformação. E enquanto o sacerdote vivia o cumprimento de cada palavra dita pelo anjo, o céu continuava a tecer o fio invisível da redenção. A promessa tinha sido declarada, o impossível havia sido anunciado. E mesmo que a dúvida tivesse calado sua voz, nada poderia impedir o plano divino de seguir adiante. Naquele dia, o templo testemunhou o reencontro entre o humano e o divino. O anjo Gabriel havia rompido o silêncio de 400 anos e o prenúncio da chegada do Messias já começava a ressoar. O tempo da espera estava chegando ao fim e o tempo da promessa estava apenas começando. O templo voltava à rotina. O incenso se dissipava lentamente no ar, mas algo havia mudado para sempre. Zacarias, o sacerdote fiel, saíra daquele lugar transformado. Ele não falava mais, a voz lhe fora tirada. E, no entanto, dentro dele, uma nova dimensão da fé começava a nascer. O mesmo homem que antes usava palavras para conduzir orações, agora aprenderia a ouvir o que o céu dizia sem som algum. O silêncio de Zacarias era mais do que uma consequência de sua dúvida. Era um convite à contemplação, um espaço sagrado onde Deus trabalhava em profundidade. Os dias seguintes foram marcados por mistério e introspecção. Zacarias retornou para casa, mido, mas cheio de uma certeza que não dependia mais de palavras. Isabel, ao ver o esposo, percebeu nos olhos dele um brilho diferente, uma mistura de espanto e reverência. Ela compreendeu com o coração que algo divino havia acontecido. E então, o impossível começou a se manifestar. Isabel, a mulher tida como estéril, concebeu. O ventre, outrora vazio, agora abrigava a promessa viva do Senhor. A notícia se espalhou lentamente e muitos não acreditavam, outros se maravilhavam. Mas Isabel guardava tudo em segredo por 5 meses, deixando que o milagre florescesse em silêncio. Assim me fez o Senhor, dizia ela em oração, nos dias em que atentou para mim, para tirar o meu opróbrio entre os homens. Sua alegria era discreta, profunda e cheia de gratidão. Enquanto o ventre de Isabel crescia, o coração de Zacarias aprendia a se alinhar ao tempo de Deus. Cada dia sem voz era um lembrete de que as promessas do céu não se explicam, se vivem. Ele não podia anunciar a novidade a ninguém, mas cada gesto, cada olhar, cada lágrima comunicava algo que as palavras jamais poderiam traduzir. O silêncio, que antes parecia castigo, se tornou instrumento de revelação. Deus estava ensinando ao sacerdote o poder do tempo certo, o mesmo tempo que havia feito Isabel esperar por anos, o mesmo tempo que havia silenciado Israel por séculos. O silêncio não era ausência, era preparação. Era o intervalo entre a promessa e o cumprimento, o espaço em que a fé é testada e amadurecida. Enquanto Zacarias vivia seu período de quietude, o mundo fora de sua casa continuava alheio ao que se aproximava. Ninguém imaginava que dentro de um lar simples, a história da redenção estava dando mais um passo. O menino que crescia no ventre de Isabel não seria um homem comum. Desde o útero, seria cheio do Espírito Santo. Seria aquele que proclamaria no deserto:
preparai o caminho do Senhor. O silêncio de Zacarias tinha também um propósito mais profundo. Era o símbolo de uma transição. O tempo dos profetas antigos estava terminando, e um novo tempo estava prestes a nascer. Deus calava a voz do sacerdote para anunciar logo em seguida a voz do profeta. Quando João nascesse, sua voz ecoaria no deserto como um trovão, rompendo não apenas o silêncio do pai, mas o silêncio de toda uma geração. Mas, até que isso acontecesse, Zacarias precisava viver cada dia em fé. Ele escrevia em tábuas, comunicava-se por sinais, e talvez nas madrugadas orasse em silêncio lembrando das palavras do anjo. Não temas, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. Essas palavras deviam ecoar em sua mente repetidas vezes. Ele devia pensar em quantos anos orara, em quantas vezes pedira, e como Deus, no tempo dele, respondeu. Muitas vezes é no silêncio que o homem entende o verdadeiro som da fé. A fé não é barulhenta, não precisa de aplausos nem de explicações. A fé é o som suave da confiança. E foi essa fé que Zacarias passou a cultivar. Ele não podia pregar, mas o seu testemunho se tornava uma mensagem viva. Deus cumpre suas promessas mesmo quando nós duvidamos. O ventre de Isabel crescia, o tempo passava, e a cada movimento da criança, um sinal do céu se manifestava. Era como se cada batimento do pequeno coração dentro dela fosse uma nota da sinfonia divina, anunciando que o plano da redenção estava em andamento. Enquanto isso, o silêncio de Zacarias se tornava cada vez mais sagrado. Era o mesmo silêncio que precede o amanhecer, o mesmo instante em que a escuridão é vencida pela luz. Ele aguardava pacientemente o momento em que suas palavras voltariam, não para expressar dúvida, mas para entoar louvor. E esse momento se aproximava, porque quando Deus faz uma promessa, Ele não apenas fala, Ele cumpre. E cada segundo de silêncio é o prelúdio de uma canção de vitória. O tempo de Deus sempre chega, nem antes nem depois, e quando chega, nada pode detê-lo. Meses se passaram desde o dia em que o anjo apareceu a Zacarias no templo. O silêncio ainda era o seu companheiro, mas já não era mais um fardo. Era um lembrete constante de que o sobrenatural havia visitado sua vida. Enquanto ele esperava, a promessa crescia dentro de Isabel, visível a todos, inegável. Aquela mulher que antes era motivo de pena e murmúrios, agora caminhava com um brilho novo no olhar. Cada passo dela era o testemunho vivo de que Deus transforma impossibilidades em milagres. Os vizinhos observavam com espanto. A mulher idosa que fora estéril agora carregava em seu ventre um filho. O impossível se tornara realidade diante dos olhos de todos. E com isso, o nome de Deus começou a ser exaltado. O silêncio de Zacarias, o ventre de Isabel e o crescimento daquele bebê eram sinais visíveis de que o céu estava agindo novamente na terra. Quando chegou o tempo determinado, o som de alegria ecoou pela casa daquele casal. O choro de um recém-nascido rompeu o silêncio que havia pairado sobre aquela família e, de certa forma, sobre toda uma geração. O filho prometido nascera, João, aquele que seria conhecido como o Batista, o precursor do Messias. O ar estava impregnado de alegria, de alívio e de reverência. Era o cumprimento exato da palavra enviada por Deus através do anjo Gabriel. Os parentes e vizinhos vieram celebrar o nascimento. Todos sabiam que algo extraordinário havia acontecido, pois o próprio texto sagrado diz: os seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha usado de grande misericórdia para com ela e se alegraram com ela. Era um momento de festa, mas também de expectativa. Havia algo diferente naquela criança, algo que ninguém podia explicar, mas todos podiam sentir. No 8º dia, como mandava a lei, levaram o menino para ser circuncidado e receber o nome. Os presentes supuseram que ele se chamaria Zacarias, como o pai, seguindo a tradição familiar. Mas Isabel, com firmeza e convicção,
declarou: não, ele se chamará João. Os parentes se olharam entre si, confusos. Mas não há ninguém na tua parentela com esse nome, argumentaram. Então, voltaram-se para Zacarias, fazendo sinais para saber como ele desejava chamar o menino. O sacerdote, ainda sem voz, pediu uma tábua de escrever. O ambiente ficou silencioso. Todos observavam atentamente enquanto ele traçava, com calma e precisão, as letras que mudariam tudo. O nome dele é João. Naquele exato momento, algo sobrenatural aconteceu. Como uma onda invisível vinda do céu, o poder de Deus invadiu o lugar. A língua de Zacarias se soltou, e sua voz, que estivera calada por 9 longos meses, voltou. Ele abriu a boca e, em vez de duvidar, começou a louvar a Deus. Aquele que havia sido silenciado pela incredulidade, agora proclamava com fé o cumprimento da promessa. As palavras que saíam de seus lábios não eram apenas sons, eram testemunho, adoração e profecia. Ele exaltava a fidelidade divina, reconhecendo que Deus havia cumprido tudo o que prometera. E, tomado pelo Espírito Santo, Zacarias começou a profetizar, declarando o cântico que atravessaria gerações. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa, na casa de Davi, seu servo. Suas palavras fluíam como uma torrente. O homem que havia duvidado, agora se tornava a voz da fé. O sacerdote que fora calado pela falta de crença, agora falava inspirado pelo Espírito Santo. O silêncio se transformou em cântico. O milagre havia se cumprido. E o coração de Zacarias ardia de gratidão. A notícia se espalhou rapidamente por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviram sobre aqueles acontecimentos ficaram cheios de temor e diziam entre si: quem será, pois, este menino? E o texto acrescenta: a mão do Senhor estava com ele. Era o início de uma nova era. O nascimento de João não era apenas um milagre familiar, mas um sinal profético. Deus estava novamente falando ao seu povo. O mesmo anjo que havia anunciado a Zacarias esse nascimento, agora estava prestes a visitar uma jovem virgem em Nazaré, levando uma mensagem ainda mais grandiosa: o anúncio da chegada do Salvador. Mas, antes que a luz do mundo nascesse, Deus acendeu uma chama. João seria essa chama, a voz que clama no deserto, preparando o caminho para o Cordeiro. E tudo começou com um casal idoso, um sacerdote fiel, uma promessa impossível e um silêncio transformador. Na casa de Zacarias e Isabel, o impossível se tornou realidade. E em cada detalhe desse milagre, Deus nos lembra: o tempo dele nunca falha. Ele não esquece as promessas, mesmo quando parece demorar. Ele cumpre tudo no tempo certo, do modo certo e para a glória do seu nome. O silêncio acabou. A promessa se cumpriu. E através do nascimento de João, a humanidade podia finalmente ouvir o som da esperança novamente. A história de Zacarias e Isabel não é apenas um relato antigo gravado nas páginas das Escrituras, é um espelho da alma humana, um reflexo de todos nós que em algum momento já nos vimos esperando, orando, acreditando e às vezes duvidando. A promessa feita a Zacarias é mais do que um episódio isolado da história de Israel. Ela é uma revelação eterna sobre o caráter de Deus, sobre o poder da fé e sobre a beleza da esperança que insiste em florescer mesmo em meio à esterilidade da vida. Quantas vezes nós também nos encontramos em períodos de silêncio, quando parece que o céu não responde, quando as orações sobem e nada desce, quando o tempo passa e o milagre não vem. É fácil crer quando a resposta chega rapidamente, mas é no tempo da espera que a fé é realmente provada e purificada. Zacarias e Isabel esperaram durante anos.
Esperaram quando todos já haviam desistido de acreditar. Esperaram quando o corpo envelheceu, quando a força se esvaiu e quando a esperança parecia impossível de ser sustentada. Mas Deus, em sua soberania perfeita, escolheu justamente esse casal improvável para mostrar ao mundo que nenhuma promessa divina morre, apenas amadurece no tempo certo. O silêncio de Zacarias representa aquele intervalo doloroso entre o pedido e a resposta. Talvez você esteja vivendo o seu próprio silêncio de Zacarias agora. Um tempo em que Deus parece distante, em que você ora e não ouve nada, em que as circunstâncias parecem contradizer a promessa. Mas saiba disso, o silêncio de Deus nunca é esquecimento. É o tempo da gestação do milagre. É o espaço onde Ele prepara o coração, molda o caráter e fortalece a fé para receber aquilo que está por vir. Deus não calou Zacarias por punição, mas por propósito. Às vezes, o Senhor precisa nos silenciar para que possamos ouvir o que realmente importa. O sacerdote havia passado a vida falando sobre Deus. Agora precisava aprender a ouvir Deus. E foi no silêncio que ele compreendeu o poder das palavras divinas. Quando sua voz voltou, ela já não era a mesma. Era a voz de um homem transformado. Um homem que tinha visto o impossível se cumprir diante dos seus olhos. A promessa Zacarias também nos ensina que Deus não se esquece das nossas orações antigas. Aquelas que fizemos há anos, que já deixamos de repetir, que achamos que Ele ignorou, nenhuma delas se perde. O anjo Gabriel disse: "Tua oração foi ouvida." Não disse tua oração de hoje, mas sim aquela que Zacarias havia feito há muito tempo, talvez em lágrimas, talvez em um momento de dor, talvez em uma oração que ele mesmo já havia esquecido. Deus não esquece. Ele guarda cada palavra, cada clamor e no tempo dele responde de forma perfeita. E quando ele responde, a resposta não vem apenas para abençoar você, ela sempre transborda. O nascimento de João Batista não foi apenas um presente para seus pais, foi o início do cumprimento da promessa da salvação. O milagre na vida de Zacarias e Isabel prepararam o cenário para a vinda do Messias. Assim, ao agir de Deus, o que Ele faz em sua vida tem sempre um propósito maior, um impacto que vai além do seu entendimento. Essa história também nos mostra que o impossível é o terreno favorito de Deus. Quando tudo parece humanamente inviável, quando os recursos se esgotam, quando o tempo já passou e ninguém acredita mais, é nesse exato momento que o poder divino se manifesta, porque é quando o homem não pode mais fazer nada que o nome de Deus é plenamente glorificado. Isabel era estéril, Zacarias era idoso, Israel estava em silêncio, mas o céu se abriu, e quando o céu fala, até o que parecia morto volta a viver. Talvez hoje você se sinta como Zacarias, cansado de esperar, cercado pelo silêncio e pelas dúvidas. Talvez tenha orado tanto que nem acredita mais que o milagre possa acontecer. Mas lembre-se, o mesmo Deus que visitou Zacarias no templo continua sendo o mesmo hoje. Ele ainda fala, ainda age, ainda transforma e ainda cumpre promessas. O nascimento de João marcou o fim do silêncio e o começo de uma nova era. E da mesma forma, o cumprimento das promessas de Deus em sua vida também pode marcar o fim de uma fase de dor e o início de um tempo de restauração. Pode ser que hoje você não entenda o porquê do silêncio, mas logo você vai ver que em cada segundo de espera, Deus estava trabalhando nos bastidores. Quando o tempo da promessa chegar, você entenderá que cada lágrima valeu a pena, que cada oração foi ouvida e que o silêncio foi, na verdade, o som do céu preparando algo maior. E quando a promessa se cumprir, sua voz, assim como a de Zacarias, se encherá de louvor. Você não vai apenas falar, você vai testemunhar. Porque a história de Zacarias e Isabel nos lembra de uma verdade imutável. As promessas de Deus não envelhecem, não caducam, não se perdem. Elas apenas esperam o tempo certo para florescer. Então, se você ainda está esperando, continue firme. Se o céu parece em silêncio, continue crendo. Porque o Deus que cumpriu sua palavra no Templo de Jerusalém continua sendo o mesmo que hoje cumpre suas promessas em corações dispostos a confiar. E quando o silêncio acabar, e ele vai acabar, o som que virá será de louvor, de alegria e de restauração. O mesmo Deus que visitou Zacarias quer hoje visitar você.
E talvez, agora mesmo, Ele já esteja te dizendo: não temas, a tua oração foi ouvida.